Bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem não me conhece, eu me chamo Amanda, eu tenho 22 anos e eu perdi uma gestação de 20 semanas, meu primeiro filho. Aqui vai ser o diário do meu luto. No dia que tudo aconteceu, eu não estava com o pai do bebê, foi uma gestação que não foi planejada, porém foi muito esperada, porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre idealizei isso. E por mais que não foi planejado, foi muito, muito esperado, foi muito bem recebido. Graças a Deus, eu não estava com o pai do neném, porém eu tive família, tive meus amigos que foram essenciais nesse momento. O dia que aconteceu foi dia 19 de fevereiro de 2021. Era um menino. Recentemente eu tinha feito um chá revelação e dia 2 de fevereiro eu tinha feito um ultrassom e estava tudo normal. Como que eu descobri que meu bebê não estava mais vivo? Eu não senti dor, eu não passei mal, eu não tive sangramento, não tive nada. Como que eu descobri? Em uma consulta de rotina de pré-natal, eu não tenho convênio, eu estava fazendo tudo o acompanhamento pelo SUS. E a médica, no exame de rotina, eles escutam o coração. E ela não estava ouvindo. Ela ficou deitada, ela fazendo o exame e aquele silêncio. E ela ficou uns minutos assim e não me falou nada. E eu senti aquele aperto, porque eu sabia que aquele exame era para escutar o coração, eu sabia que o coração do meu bebê era super forte, que ele batia muito rápido e que era só encostar, já escutava. E aí eu perguntei, doutora, não tá ouvindo o coração, né? E aí ela, a gente não tá ouvindo, tá com um pouquinho de dificuldade. Nessa hora, meu olho já encheu de lágrima. E aí ela falou, não, mas calma, porque às vezes o neném tá numa posição difícil, e aí não dá pra ouvir. Mas assim, eu vou te encaminhar pra maternidade, que é aqui é bem próximo da minha casa, tanto a policlínica quanto a maternidade. E ela falou, você vai lá, eles vão fazer um ultrassom, tem uns aparelhos que são melhores, e aí vai dar pra ouvir. E aí, eu saí com os olhos cheios de lágrima, nervosa, com medo do que ia acontecer. E aí, nessa hora, minha tia disse que deu um estralo nela, que eu fui sozinha, era uma consulta de rotina. Eu ia pegar até o papel para fazer o morfológico, eu tava toda ansiosa, porque ia dar pra ver o rostinho, ia contar os dedinhos, ver se tava tudo bem. E eu tava muito ansiosa para este exame e tal. E aí eu tinha comentado com a minha tia um dia anterior, né? E aí minha tia mora perto da policlínica e ela falou que sentou, tava fazendo a unha e aí ela deu um estralo nela de pegar e ir pra policlínica me acompanhar. E aí quando eu saí, ela tava lá. E aí eu olhei pra ela e falei, tia, não tá ouvindo o coração do meu bebê. E aí eu já comecei, né, querer chorar e ela, calma menina, calma, você não sabe o que que é. Calma, vai dar tudo certo, não fica nervosa. E aí ali parece que eu já sentia. E aí eu fiquei meio aérea, né? E aí minha tia, meu irmão, a gente começou, é perto a maternidade, aí a gente foi a pé. E eu nem sabia pra onde estava indo, na verdade eu só tava indo com o papel na mão. E aí cheguei na maternidade, foi uma loucura, porque ninguém sabia, né, falar direito aonde que eu tinha que ir, com quem eu tinha que falar. Mas enfim, resumindo, aí passei com a enfermeira, um amor de pessoa. A enfermeira falou, antes de passar com a médica, eu já vou escutar. E aí a gente já vê e tal, porque aí já adianta, né? E eu, tá bom. E aí eu, naquela pontinha de esperança, né?
Aí eu sentei lá na cadeira, ela passou o gelzinho, procurou, não escutou. Pegou outro aparelho. Eu vou pegar um aparelho que é melhor e tal, como ele é muito pequenininho e não sei o que. Procurou, não escutou. Ali já começou a me dar um desespero. E eu sei que foram 4 vezes, não conseguiu escutar. Aí ela pegou e aí chamou a médica, uma médica super grossa, muito grossa. Na hora que eu estava indo pra sala, eu já tava meio chorando, e ela simplesmente assim, no meio de todo mundo, gritando: Não tem por que você chorar. Isso é normal. Não tem por que você tá chorando. Pode parando de chorar. E aí, na hora, eu parei assim, eu não sabia, não tive nem reação. Todo mundo ficou. E minha tia tava meio sem entender nada do que tava acontecendo, porque por estarmos numa pandemia, ela não podia estar me acompanhando no exame, não podia estar me acompanhando em determinados lugares, então, bem dizer, eu estava sozinha. E aí eu fui com a médica, com aquela monstra, que não dá nem pra falar que aquilo é médica. E aí ela pegou, fez o exame lá. A gente não tá ouvindo nada. Ó, isso era numa sexta-feira. Ela assim, olha, você... Segunda-feira, você vem e faz o ultrassom, porque agora não tem médico, tá? E aí eu fiquei assim, como assim? Se não escutou o coração, meu bebê pode estar morto ou não, e eu vou ter que ficar com essa agonia até segunda-feira pra saber o que tá acontecendo com o meu bebê. E aí eu já comecei a pensar, meu Deus, eu vou ter que procurar alguma clínica, eu vou ter que implorar pra alguém pra poder me encaixar pra fazer um ultrassom. Eu vou ter que pagar particular, eu vou ter que tirar dinheiro, sabe Deus da onde, pra poder fazer esse exame. E aí eu saí da sala com papel pra poder marcar o ultrassom, e uma enfermeira chegou assim no cantinho e falou assim: aguarda aqui que você vai fazer esse ultrassom hoje. E aí eu parei pra ela, falei: muito obrigada. E aí eu sentei, aí eu conversei com a minha tia, né? Expliquei que ia fazer ultrassom, que a enfermeira pediu pra aguardar, que a médica foi super grossa. E aí a enfermeira depois me chamou, eu fiquei esperando numa salinha sozinha, numa sala de espera. E aí ela conversou comigo, falou: olha, fica calma, médica, nem todo mundo é grosso que nem ela. Eu achei um absurdo ela ter mandado você voltar na segunda-feira, sendo que tem médico sim aqui. Dá pra você fazer esse ultrassom. E aí eu fiquei muito grata, né, a ela. E fiquei aguardando ansiosamente pra fazer esse ultrassom. Eu perguntei pra ela se era normal. Perguntei, enfermeira, é normal não escutar o coração? Ela falou, não é normal. Pode ser que o bebê esteja em uma outra posição, mas é muito difícil, geralmente dá pra ouvir e tal. E aí, meu Deus, que agonia. Aí chegou a hora do ultrassom, o médico super gente fina, muito, muito bonzinho. Ele fez o ultrassom, ele procurou, e ele falou, olha, realmente não tem batimento cardíaco e não tem movimento fetal. Na hora, eu não sei o que eu senti. Fiquei tão anestesiada, assim, que eu não queria que aquilo tivesse acontecendo. Eu queria que eu não estivesse escutando aquilo. E aí ele, tentando, né, me confortar, ele falou, olha, eu vou procurar aqui se tem alguma causa, alguma deformação, alguma malformação que de repente, né, explique o porquê que o seu bebê parou. E eu fiquei, só sabia fazer assim, não consegui falar. E ali eu já comecei a chorar. E ele falava, calma, às vezes é porque seu útero é novo, né? E às vezes seu bebê ia nascer com alguma deformação. E pensa, né? Seria melhor se viesse saudável, porque você ia ter tanto trabalho e tal. E ele tentou me consolar de todas as formas, ele falou de tudo um pouco,
Mas é uma dor que, gente, não tem palavras que conforte uma mãe que perde um filho. Porque não tem nem nome para uma mãe que perde um filho. Quem perde uma mãe, um pai é órfão, quem perde um marido, uma esposa é viúvo. E quem perde um filho? É a mãe que perde um filho. E aí, ali, eu tive que ficar esperando numa sala de espera até o laudo do exame ficar pronto. Ali eu chorei, eu me senti tão sozinha, me senti tão abandonada, eu não podia nem estar com a minha tia, eu não podia compartilhar com ninguém aquele momento. Eu entendo por causa da pandemia e tal, mas eu acho que poderia ter sido uma exceção, né? Receber uma notícia tão devastadora sozinha, bem dizer, né? E ali foram intermináveis minutos até sair esse laudo para eu poder sair dali. Eu só queria ir pra minha casa, eu queria deitar. Se tivesse um buraco pra eu me enfiar, eu teria me enfiado e não sairia nunca mais dali. Saindo dali, tive que falar novamente com a monstra que se intitula médica. E aí ela falou, olha, gente, assim, eu fico abismada com o descaso da médica. Não é querer que ficasse me babando, nem nada disso, mas eu acho que é um momento tão delicado. E se você trabalha numa maternidade, você trabalha na área da saúde, que você lida com perdas, é legal, né? A gente lida ai, tá ganhando neném, que coisa maravilhosa, felicidade, mas a gente também lida com perdas. Então eu acho que deveria ter um pouquinho mais de empatia, se colocar um pouquinho mais no lugar, ou então ter um mínimo de preparo para isso. E aí a médica simplesmente olhou pra minha cara e falou assim, olha, ou você vai na maternidade tal, na maternidade tal, na maternidade tal, e eles vão colocar um comprimido lá na sua vagina, você vai expelir e pronto. E aí, tá. Escolhi a maternidade que estava disponível. Falei pra minha tia, vamos pra casa. Não sei se vou ficar internada, não sei como que vai ser, se vai ser no mesmo dia, se vai ser outro dia. Na dúvida, vou levar roupa, porque eu não sei se eu vou ficar lá. Eu não sei se eu vou poder ficar com alguém, eu não sei como que vai ser, né? Porque a médica simplesmente só falou aquilo. E aí nós fomos pra maternidade, viemos em casa, eu tomei um banho, separei 2 pecinhas de roupa, 2 mudas de roupa, né? Alguma coisa de higiene e fomos pro hospital. Aí chegando lá, me colocaram pra internar já. Minha tia não pôde ficar comigo. Eu fiquei num quarto com mais 2 meninas. O hospital que aconteceu isso foi o Guilherme Álvaro, um hospital escola aqui em Santos. E é do SUS. E aí eu fiquei lá com mais 2 meninas no quarto. As 2 também tinham perdido seus bebês, cada uma numa fase, né, gestacional. Nós acabamos fazendo amizade depois disso. Só que no momento que eu cheguei, eu ainda estava muito em choque. Então, assim, eu não quis conversar com ninguém. Não queria falar com ninguém. A médica fez exame de toque, perguntou um monte de coisa, se eu senti alguma coisa ou não senti nada e tal. E aí fiquei sentada lá até alguém vir falar comigo no leito, né? No quarto. E aí veio um médico, ele chegou pra mim e falou, olha, a gente vai colocar um comprimido, nós vamos induzir o seu parto. Por ser um bebê que ainda tá pequeno, vai ser um parto normal, não há necessidade de fazer cesárea.
Você não vai sentir dor. Quando começar as contrações, chama a enfermeira, que ela vem te dar alguma medicação. E quando começar as contrações, você já chama ela. O comprimido, geralmente, nós colocamos 4 por dia, se eu não me engano. E a cada, acho que 4 horas, ou era 6 horas. E poderia acontecer isso durante 2 dias. Se não tivesse nenhuma dilatação, não tivesse nada, nós conseguíssemos fazer o parto, aí eles iam ter outras medidas que ele não explicou. E aí, tudo bem, ele pegou, fez o exame de toque, colocou o primeiro comprimido e eu fiquei lá. Isso foi umas 6h30. E o próximo comprimido seria meia-noite. Tá bom, quando foi umas 7 horas, umas 7h15 mais ou menos, eu já comecei a ter contração. A barriga começava a ficar dura, assim, sabe? Parecia que tava dando uma câimbra, começava a ficar dura. E, eu tive essas contrações, eu não sabia que era contração, até porque eu nunca tive uma gestação, né? E eu tive umas contrações assim, uns dias bem antes, só que eu não sentia dor, a barriga só ficava dura e depois ela ia soltando. Começou as contrações, mas eu não tava sentindo muita dor, continuei quieta. E aí depois começou a dar umas cólicas, mas era nada extremo, bem suportável. E eu fiquei bastante tempo assim. E aí quando foi, eu acho que perto da meia-noite, começou a vir umas contrações bem fortes. E tava sendo bastante líquido, e eu achava que eu tava fazendo xixi. Toda hora eu falava, meu Deus do céu, tô me mijando. E eu descia e aquela cólica já tava bem forte. Como eu já tenho cólica menstrual bem forte, então assim, eu acho que eu já tô meio calejada pra dor, né? E aí eu ia toda hora no banheiro, eu acho que eu ia de minuto em minuto no banheiro. E aí foi ficando cada vez mais forte a dor. E aí teve uma hora que eu não aguentava mais, minhas pernas já tava, tipo, até travando de dor. E aí eu falei, meu Deus, não aguento mais descer pra ir no banheiro, não. E aí eu até, antes disso, passou uma enfermeira, eu até avisei pra ela, falei, olha, eu já tô sentindo contração. Ela falou, ó, eu já tô com dor. E ela falou assim, é normal, é do comprimido. E tá, né? E lá não tinha aquele botãozinho pra ficar chamando a enfermeira. Então a gente tinha que contar com Deus, mandar alguém naquela hora que a gente tava precisando pra poder ir pro quarto. E aí eu comecei a sentir as dores e tal. E chegou uma hora que eu não aguentei mais ir no banheiro. E aí eu falei, sinto muito, vou ter que me urinar, né? Mas não era xixi não, gente. Porque não tinha cheiro, não tinha cor. E eu olhava assim e não tinha sangue, não tinha nada. Que elas sempre estavam me perguntando, já tá sangrando? Já tá sangrando? E eu olhava e não tinha sangue. Eu falei, meu Deus, essa dor toda e não tem um sangue. Meu pai do céu, né? E aí, tem uma hora que eu não aguentei mais de tanta dor. Eu falei, meu Deus, não tô aguentando. Vou ter que falar pra enfermeira me botar alguma coisa, porque eu não tô aguentando de dor. E aí eu fui agachando, desci da cama. Aí quando vinha a contração forte, eu agachava no chão. Nossa, chegava a tremer assim a carne de tanta dor. Até eu chegar na porta. A minha sorte é que o quarto que eu tava era de frente pro balcão da enfermagem. E aí eu peguei e falei, enfermeira, eu tô com muita dor. E aí ela veio, ai, mas agora o médico tá em uma cesárea, você vai ter que aguardar, eu vou te dar um Buscopan e aguardo o médico vir. E aí, tá, né, pelo menos um Buscopan fosse, tipo assim, instantâneo, maravilhoso, eu aguardava o médico quanto fosse possível, mas eu queria, né, que aliviasse minha dor. E eu calada, gente, eu não sou de ficar gritando, eu acho muito chato esse negócio de ficar fazendo escândalo e tal, até porque tinha outras meninas no quarto, eu não sabia ainda o que elas tinham passado, se elas teve neném, se não teve, se estava cansada, né, como era a noite. Isso do dia 19 pro dia 20. E aí, quando ela colocou o acesso, colocou o soro, logo veio uma médica, que eu acho que era residente. Gente, não me pergunta os nomes porque eu não sei, era tanto médico, era tanta gente, eu tava tão fora de si que eu não lembro os nomes de ninguém. E aí essa médica veio fazer o exame para colocar o segundo comprimido, que já era meia-noite. E na hora que ela
fez o exame do toque, o bebê já tava saindo. E aí ela falou, meu Deus, já tá saindo. Ah, e antes disso, eu já tinha visto num vídeo aí, que eu tinha visto em algum lugar, que quando vier essa contração forte, que você tem que fazer força. Então eu já tava fazendo isso, e eu tava assim, gente, na posição da rã. Eu dobrei bem as pernas assim, tipo, coloquei quase que a perna no peito e segurava o pé e fazia força, porque eu tava com muita dor. E aí a médica falou, meu Deus, já tá saindo, chama o médico, não sei o que, não sei o que. Ou seja, não deu tempo nem do soro pingar na minha veia, né? E aí veio todo mundo e tal. E aí o médico chegou, segurou assim, continuou fazendo força. E aí eu fazia força, fazia força, fazia força. Gente, era uma dor assim que parece que dói as costas, sabe? Parece que dói bastante assim a parte da lombar. E é uma pressão forte que você sente, né? E aí eu assim, fazendo a força e tal, que dor, gente, que dor, meu pai do céu. E aí a dor é tanta que você quer quase que enfiar o braço lá e arrancar você mesmo, de tanta dor que você sente. E assim, eu acho que foi rápido, não sei, porque eu não vi horas. E aí eu sei que teve uma hora que eu consegui, né, expelir o bebê. Ele saiu, tipo assim, pluf. E aí eu vi a bundinha feitinha, ele virou assim e caiu esticadinho. Eu vi o cordãozinho umbilical, que era mais fino do que o meu mindinho. As perninhas, os bracinhos, a cabecinha. E aí na hora que eu parei, eu fiquei olhando assim, porque na posição que eu não tava deitada linda, bela, como vocês veem no filme, não. Eu tava igual uma rã mesmo, travada ali. E aí eu olhei, eu fiquei olhando, e aí o médico, acho que ele viu que eu fiquei bem estagnada olhando, ele jogou uma gaze no rostinho, né? E ele falou, Amanda, continua fazendo só mais um pouquinho de força, porque tem que sair a placenta. E eu achei que, gente, na hora que saísse a criança parava a dor, e essa dor não passou. E eu fazia força, e a placenta não saía. E ele colocava o dedo, meu Deus, e aí na hora me machucava, e aí eu acho que na hora que machucava, prendia, a placenta subia. E ficou, gente, intermináveis minutos ali, que eu acho que para parir a criança foi muito mais fácil do que a placenta. E foi, assim, terrível, porque a dor não passou, eu não conseguia tirar a placenta, ficou bastante tempo, assim, até que chegou uma hora, teve até uma hora que eu desmaiei, e aí chegou uma hora que falou, a gente vai ter que fazer curetagem, chama o médico não sei quem. Aí veio a médica não sei quem, olhou lá, leva pro centro cirúrgico. Aí ok, fomos. Eu já tava com uma camisola, com roupa, com tudo misturado, que eu já não sabia o que eu tava fazendo ali. E eu com aquela dor, eu falava, meu Deus do céu, falou que era só parir que parava a dor, e essa dor não passa. E aí uma médica super boazinha, você quer segurar minha mão? Eu acho que ali ela se arrependeu, porque eu quase quebrei os dedos dela. E aí elas ficavam o tempo todo, me desculpa, né, porque toda hora tá fazendo toque, porque machucava. E aí me levaram pro centro cirúrgico. Chegando lá, o acesso estava com problema, a medicação vazava, e aí e aquela agonia, e eu com dor, gente, isso aqui em mim tremia, assim, ó, de dor, de tanta dor que eu tava, não passava, eu não tava aguentando mais, não tava aguentando mais. E aí imagina, a dor física com a dor psicológica de ter visto seu filho, você não poder pegar o seu filho, você não poder não sequer ter feito uma pergunta pro médico, porque eu tava fora de mim, eu não tava raciocinando, e ainda fora a dor física, que tava extrema. E aí eu peguei, tomara que o anestesista, gente, pelo amor de Deus, essa mulher tá com dor, vamos logo e tal. E aí ele fez várias perguntas, toda hora alguém tava me perguntando alguma coisa, e eu continuava fazendo força, quando vinham as contrações eu continuava fazendo força. E aí na hora que ele colocou a anestesia, eu deitei, o médico foi fazer o toque para fazer a curetagem, a placenta saiu. Simples assim. Ou seja, só foi para me fazer sofrer, né? E aí ele falou, nem vai precisar. A placenta saiu. Aí eu, na hora que ele deu a anestesia, eu falei, graças a Deus, por que não me deram isso antes, né?
E aí não fizeram nada, ele ficou lá limpando, ficaram conversando comigo, perguntando um monte de coisa que eu não lembro o que é, gente, não lembro mesmo, eu não lembro nem quem era que tava comigo, porque tava todo mundo de touca, máscara, que eu não sabia quem era. E aí eu fiquei parada, eu não conseguia chorar, ao mesmo tempo que me dava aquele desespero pra chorar, ao mesmo tempo eu me prendia, porque eu não tava me sentindo à vontade, eu não tava com pessoas que eu conhecia, eu não tava com ninguém da minha família, eu não tava com ninguém, tava com pessoas estranhas, né? E aí ficou um tempo lá e eu já tava morrendo de sono, porque eu acho que já era bem de madrugada. E eu já tava morrendo de sono e cansada, exausta. E aí o médico falou, você tá cansada, não sei o que, tá com sono? Eu falei, tô com sono, né? Tipo, tô cansada. E aí eu tive que ficar lá até a anestesia dar uma passada, né? Porque eles falam que você tem que dobrar a perna até a minha perna começar a mexer. Gente, demorou muito. Eu sei que eu acho que era 5 horas da manhã e a minha perna ainda tava tipo, começando a mexer uma perna. Até a outra, eu acho que já era quase de manhã. Aí aconteceu isso tudo, eu consegui mexer a perna, tava me passado pro quarto, fiquei lá, dormi, né? E depois que eu acordei, eu não senti a minha bunda, gente. O resto eu tava sentindo. A sensação da anestesia, eu tomei a hack. Parece que tá formigando, sabe? A perna, assim, parece que tá formigando tudo. Você até sente, assim, encostar, assim, mas parece que encosta e é meio formiga mesmo, é meio esquisito. E aí eu não senti a minha bunda, gente. Eu fiquei, meu Deus do céu. Já voltou a perna, já voltou tudo e a minha bunda não tô sentindo. Parecia que eu tava sentada num buraco, era muito esquisito. Mas voltou tudo normal e tal. E eu mesmo assim não pude ficar com ninguém. Não fiz nenhum outro exame. Eles acho que só colheram sangue pra fazer a tipagem. E começaram a me dar um monte de medicação de não sei quantas horas. E aí ali eu comecei, né, a conversar mais com as meninas e tal. E foi isso, gente. O dia, né, foi esse. Depois, como eu tava com o celular, eu ia avisando, né, pra minha tia, avisando pros amigos e tal, pra minha comadre. E fiquei esperando o dia da alta, que eu não via a hora de ir embora. Não via a hora de ir pra minha casa, de deitar, de ficar quietinha, de poder chorar, sabe, sossegada. Porque eu chorava, mas eu chorava ali contida, sabe, quietinha. Mas ao mesmo tempo eu comecei, depois, né, que as meninas, cada uma contou a sua história, a gente percebe que não é só a gente, que não, as coisas não acontecem só com a gente, por mais que pareça que a gente fala, meu Deus, por que comigo? Não, aconteceu com mais 2 meninas. E cada uma no seu tempo gestacional. Eu tava acho que de 20 semanas, a outra já tava acho que com 6 meses e pouquinho, e a outra foi bem no comecinho. Todas nós perdemos, né? E foi assim, e uma tava dando apoio pra outra, porque nenhuma podia estar com a sua família. Nenhuma tava com seu marido, com a sua mãe, ninguém. Então, nós fomos o apoio uma da outra, né? Foi menos difícil, eu acho, porque a gente se distraía, né? Mas foi, assim, uma experiência que me doeu, porque eu sempre quis ser mãe, eu sempre imaginei aquele parto de novela. Por mais que tivesse a dor, é uma dor que recompensa, que você vai ter toda aquela dor, mas você vai ter o seu filho ali depois, você vai olhar, você vai falar, é gratificante. E eu não tive. Depois que eu tive alta, meu leite desceu. E ali me doeu mais ainda, porque eu jorrava leite. Eu tomava banho, escorria. Eu ia sentar no vaso pra fazer xixi. Descia o leite e eu não tinha um neném pra amamentar. Era pra ser o alimento do meu filho. E não tinha. Que filho? Cadê meu filho?
aquele colo vazio, aquele leite desperdiçado. Foi muito difícil, muito difícil. E você vê um monte de grávida, um monte de neném passando, né? E você saindo vazia, com o ventre vazio, com o colo vazio, com o seio cheio. Foi muito difícil. E eu não desejo isso pra ninguém, gente. É uma dor que é uma saudade do que a gente não viveu, sabe? É uma saudade do que a gente podia ter vivido e não viveu. Bom, basicamente é isso, né? O que aconteceu no dia do parto. E foi um parto, gente, não foi. Muita gente acha, ai, foi um aborto espontâneo. Acho que quando a gente perde um filho, sempre é um aborto espontâneo. Não, não foi um aborto espontâneo. Eu não sangrei, meu filho não saiu por conta própria, meu corpo não expulsou, não. Meu filho morreu dentro do meu ventre. E eu só descobri porque eu passei em consulta. E foi um parto induzido. E graças a Deus não precisei de curetagem. Mas foi bem complicado. Assim, eu nunca esperava que o meu parto, meu primeiro filho, meu primeiro parto, a primeira dor do parto, leite, tudo, eu nunca imaginaria que fosse assim, né? Imaginaria que fosse toda aquela coisa mágica, né? Que é ser mãe, porque eu sou mãe. Eu tive todos os hormônios, eu passei por tudo, minha gravidez foi muitos enjoos, muitos vômitos, mas eu curti bastante. E eu não me arrependo de ter curtido tudo. Eu gravei os ultrassons, fiz muitos particulares, mudei de casa para poder dar mais conforto pro meu filho quando nascesse. Eu ganhei muita coisa, graças a Deus. Mas infelizmente não consegui. E é isso. Esse é o relato do meu parto, que ficou bem grande. Mas é isso.